Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais uma semana com os planos de estudos tutorados de Minas Gerais, os PETs, agora o PET 2021. Essa semana 6 do PET 3, então a última semana do PET 3 aí. Lembrando que quando chegar o PET 4 eu vou continuar fazendo os vídeos, então já se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, curte, comenta e compartilhe com os colegas de vocês, beleza? Então pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Vamos lá, pessoal, essa semana a gente vai falar aí sobre as revoltas coloniais, então revoltas que aconteceram no período em que o Brasil era colônia. No período colonial brasileiro, conhecido também como América Portuguesa, diversos conflitos surgiram, principalmente na região Nordeste e Sudeste. De maneira geral, esses conflitos eram contra o domínio dos portugueses sobre os colonos, aumentando impostos ou controlando a saída de mercadorias. Abordaremos alguns desses conflitos. Então, a grande maioria a gente vai ver que é fruto, resultado dessa pressão de Portugal em tentar controlar a colônia, de tentar cobrar mais impostos da colônia, e algumas também são disputas internas na própria colônia, E por quê? Principalmente na região Nordeste, na região Sudeste, porque eram os centros econômicos, região Nordeste lá com a produção do açúcar, e depois com a descoberta do ouro, e depois mais para frente com o café, esse eixo econômico desce para a região Sudeste. Ok? Vamos lá então. Primeiro, a revolta dos Beckman, lá em 1684, no Maranhão. Com a União Ibérica, junção das coroas de Portugal e Espanha, entre 1580 e 1640, toda a América passou a ser governada pelos espanhóis, e nesse contexto foi criada a Capitania do Maranhão e Grão-Pará. A região possui um comércio muito tímido, focado principalmente nas drogas do sertão, especiarias como canela, alecrim e anil, e o trabalho era feito por índios escravizados. Em 1680, a administração colonial determinou que todo o comércio em São Luís fosse feito somente pela Companhia de Comércio do Maranhão, monopólio conhecido como estanco. Então, essa revolta ela ocorre no período aí da União Ibérica. A União Ibérica é quando Portugal e Espanha se unem, e são governadas por um mesmo rei. Então ele toma algumas medidas para poder controlar o comércio em toda a América. E uma dessas medidas vai ser justamente aí controlar o comércio dessas drogas do sertão. Quando a gente fala em drogas do sertão, a gente está falando em especiarias, Aí cita canela, alecrim e anil. Então, ele tenta controlar esse comércio juntando um monopólio, dando um monopólio à Companhia de Comércio do Maranhão. Além disso, a gente vai ver uma outra decisão que vai resultar na revolta aí, Olha só, a revolta se inicia devido a 3 fatores. O primeiro é a insatisfação com o monopólio da Companhia do Comércio do Maranhão. Então, eles não queriam que só aquela Companhia de Comércio pudesse realizar o comércio. A segunda foi a proibição de uso de mão de obra escravizada indígena. Então, a gente tem aí, Portugal e Espanha seguindo o que a Igreja Católica, queria, que é a proibição da escravização dos indígenas, E nessa região eles usavam justamente essa mão de obra. Então, eles se revoltam contra isso. E a terceira foi o fato do governador da região, Francisco de Sá e Menezes, morar em Belém ao invés de São Luís. Então a gente começa a ver as disputas internas aí, Um grupo de homens bons, políticos e pequenos proprietários de terra, liderados por Manuel Beckman, invadiu a casa de Estanco e propôs retirar o governador do poder. Entretanto, nem todos aderiram ao movimento, e em 1895, Manuel Beckman foi condenado à forca pela participação na revolta. Outros líderes também foram punidos. Então, a revolta deu certo? Não, Então, os líderes aí, o Manuel Beckman vai ser condenado à forca, que é uma forma do governo colocar medo em outras pessoas, E alguns outros líderes também vão ser punidos. O que é importante vocês lembrarem aí da revolta dos Beckman? Primeiro, lembrar que ela vai acontecer no período lá da União Ibérica, que uma das suas motivações vai ser o monopólio por causa do comércio e também a proibição da utilização da mão de obra indígena, ok? Vamos para a próxima revolta aí. Essa é mais fácil ainda de entender. Olha só, a Guerra dos Emboabas, em Minas Gerais. Com a descoberta do ouro em Minas Gerais pelos bandeirantes paulistas, gerou certo alvoroço entre os colonos de outras partes da América Portuguesa e de Portugal. Centenas de imigrantes começaram a vir para o território mineiro em busca do metal precioso. Essas pessoas recebiam o nome de emboabas pelos bandeirantes por causa das botas que usavam, que se assemelhavam a uma ave com o mesmo nome. Então vamos pensar no cenário.
Quem que vai ser responsável por encontrar as primeiras jazidas de ouro em Minas Gerais? Vão ser os paulistas. Então eles vão encontrar o ouro, só que a notícia do ouro vai se espalhar muito rápido. E pessoas de diversas regiões vão vir para cá, vão vir para Minas Gerais querendo ouro, inclusive pessoas de Portugal. Quem não vai gostar nada disso vão ser os paulistas, né? Os paulistas chamavam essas pessoas que vinham de fora de emboabas. Com a descoberta do ouro em Minas Gerais pelos bandeirantes, o conflito se formou porque os paulistas queriam ser os únicos a explorar a região das minas, mas a corte portuguesa não deu esse monopólio a eles, e os emboabas acabaram disputando os territórios com eles. Liderados por Manuel Nunes Viana, os emboabas armaram uma emboscada em um local chamado Capão, próximo à cidade de Tiradentes. Rendem e executam os paulistas no episódio chamado de Capão da Traição. Vários paulistas conseguem fugir e migram para a região do Mato Grosso e Goiás, onde também encontram ouro. Então, né, a coroa portuguesa fala assim, não tem nada disso não. Vocês encontraram, vocês podem explorar, mas outras pessoas também vão explorar o ouro por aí. E aí vão entrar esses emboabas, né, que vão acabar ganhando, né, essa guerra aí com os paulistas. Os paulistas vão correr, né, vão procurar ouro em outros lugares, vão inclusive achar. Ok? Próximo aí, pessoal, Guerra dos Mascates. Vamos lá. Entre os anos de 1630 e 1654, os holandeses invadiram e governaram a região de Pernambuco. Durante boa parte desse período, a região teve Maurício de Nassau como líder, e em seu governo ele se mudou para Recife e modernizou a cidade, ampliando as liberdades para os cidadãos de Pernambuco. Entretanto, antes da chegada dos holandeses, a principal cidade pernambucana era Olinda, considerada o polo produtor. Então, a Guerra dos Mascates vai ser justamente a briga entre a cidade de Recife e a cidade de Olinda. Com a saída dos holandeses de Pernambuco, a tensão entre os senhores de engenho de Olinda e os comerciantes portugueses de Recife aumentou, pois a Holanda colonizou as Antilhas, na América Central, e passou a produzir um açúcar de melhor qualidade que os olindenses, gerando uma crise na produção açucareira do Brasil. Esses senhores de engenho precisavam pedir dinheiro emprestado com os portugueses para manter suas produções. Então a gente vai ter aí, né, uma crise na produção de açúcar, porque a Holanda vai começar a produzir um açúcar melhor e mais barato. Então, os comerciantes começam a entrar em crise e eles começam a pegar empréstimo justamente com os comerciantes portugueses. Então, os senhores de engenho de Olinda pegam dinheiro emprestado com os comerciantes de Recife, né? E então, Olinda começa a ficar devendo dinheiro para Recife. O problema vai ser quando Olinda não quer mais pagar esse dinheiro, né? Para piorar, a Câmara Municipal de Olinda decide aumentar os impostos, afetando também Recife, que estava sob o controle da cidade vizinha. Os comerciantes recifenses apelidados de mascates conseguiram elevar a condição de Recife à vila e assim ter sua própria Câmara Municipal. A medida desagradou a Olinda, que ficaria sem os impostos de Recife, e a definição das fronteiras entre as duas cidades deu início ao conflito. Então, as duas cidades brigando, né, pela sua independência, vamos dizer assim. A gente tem aí a Recife, né, subindo para a condição de vila. Então agora a gente tem duas vilas e as duas querem os impostos, as duas querem as riquezas, né? Em 1710, os latifundiários olindenses invadiram Recife, mas semanas depois os recifenses conquistaram a cidade apoiados pelas outras capitanias. O rei nomeia Félix José de Mendonça como novo governador de Pernambuco, que decide transferir a sede do governo a cada 6 meses para uma das cidades, sempre alternando. Então, no final das contas, a gente vai ter aí o governo tendo, né, a sede do governo ficando um tempo numa cidade e um tempo em outra, ok? Por quê? Por causa dessa briga aí entre essas duas cidades, ok? E agora, né, a última revolta que a gente vai ver hoje vai ser a revolta de Filipe dos Santos, né, lá em 1720. Com a descoberta do ouro em Minas Gerais, o território passou a sofrer com o controle da coroa portuguesa sobre a extração do metal. Para isso foram criadas as casas de fundição, local onde os garimpeiros deveriam levar o ouro em pó, que era derretido e transformado em barra, retirando dessa maneira o quinto, imposto cobrado que retirava 1/5 do ouro extraído. Essa cobrança e outras formas de controle deixaram a população insatisfeita. Então a gente já viu isso, né? O ouro ele não pode mais circular em pó, ele tem que ser derretido nas casas de fundição e o governo aproveita e cobra os impostos. E a população não vai gostar nada disso. E um desses, né, que não vai gostar vai ser justamente o Filipe dos Santos.
O governador da época, Conde de Assumar, passou a levar suas tropas para verificar suspeitas de contrabando. Um grupo de comerciantes e mineiros, liderados por Felipe dos Santos, atacou a residência do ouvidor-mor, autoridade responsável pela justiça, em uma dessas verificações. Entretanto, as tropas portuguesas contiveram o levante e Felipe dos Santos foi condenado à forca e ao esquartejamento. Então, o Felipe dos Santos vai se revoltar contra essa cobrança, contra essa investigação, para saber se tinha alguma irregularidade, e ele vai acabar sendo executado, sendo morto aí, por essa tentativa, né, desse ataque à instituição, esse ataque aí ao governo, beleza? Bom, depois que eu falei bastante, né, pessoal, vamos aí às atividades. Aí com as atividades vai ficar um pouco mais claro, né? Eu sei que hoje foram várias revoltas, mas eu tenho certeza que qualquer coisa você dá mais uma, vê o vídeo aí novamente, né? E vamos então para as atividades. Vamos lá? Número 1. Explique a relação entre a União Ibérica e a Revolta de Beckman. A partir da União Ibérica, todo o controle da América passou para os espanhóis, que tomaram medidas que tiraram o poder dos chamados homens bons no comércio de São Luís. Então, essa centralização, né, na coroa. Né, a coroa, que era a coroa dos dois países agora, né, por causa da União Ibérica, tenta controlar, né, a região, e isso gera a revolta, ok? 2. Por que os paulistas e emboabas entraram em conflito na Guerra dos Emboabas? Essa é mais fácil, né? Os paulistas queriam ser os únicos a ter direito a explorar a região das minas. A Guerra dos Emboabas era mais fácil, né? Os paulistas descobrem ouro, eles acham que só eles que podem tirar o ouro, e aí vem os emboabas, né, que são a galera que vive fora, e eles acabam entrando em conflito, ok? Vamos para o número 3? 3. A Guerra dos Mascates envolveu um conflito entre duas cidades de Pernambuco. Identifique quais eram essas cidades porque elas estavam em conflito. Então, os senhores de engenho de Olinda e os comerciantes portugueses de Recife entraram em conflito pela disputa do poder local, além de questões econômicas relacionadas a dívidas e impostos. Então, essa é uma briga interna, né, de Recife e Olinda. Número 4. A revolta dos Filipes dos Santos ocorreu devido a uma insatisfação com a coroa portuguesa. Explique qual era essa insatisfação. Essa também fácil, né? O Filipe dos Santos estava insatisfeito com a cobrança do quê? Do quinto, né? Insatisfação com a cobrança do quinto. Imposto cobrado e que retirava um quinto do ouro extraído. Beleza? Número 5. As revoltas citadas no texto têm diversas conexões. Estabeleça uma conexão entre pelo menos 2 das 4 revoltas. Essa aí vocês podem escolher. Olha só, trouxe 3 exemplos para vocês aí de relações que a gente pode fazer. Primeiro, olha só, a revolta de Filipe dos Santos e a revolta dos Beckman mostram conflitos entre a metrópole e a colônia, né? Na do Filipe dos Santos, a gente tem a cobrança do quinto e da revolta dos Beckman, né, o monopólio lá do comércio. A revolta dos Emboabas e a revolta de Filipe dos Santos ocorreram devido à exploração de ouro na região das minas. Então, a revolta dos Emboabas, ou Guerra dos Emboabas, né, e a revolta de Filipe dos Santos, elas acontecem pelo mesmo motivo, né, lá na região das minas. Não pelo mesmo motivo, né, pessoal, mas na mesma região, eu quis dizer. A revolta dos Mascates e dos Emboabas demonstram conflitos internos no Brasil colônia. Então, não só conflitos entre Brasil e Portugal, mas também conflitos entre diferentes regiões aqui. Beleza? Bom, pessoal, se vocês quiserem saber mais sobre algum desses assuntos aí, as referências que eu utilizei. E é isso, pessoal. Boa semana, bons estudos. Muito obrigado para quem tem acompanhado os vídeos. Lembrando que assim que sair o PET 4, vou continuar fazendo vídeo aqui toda semana. E já se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, curte, comente, compartilhe com os colegas de vocês. Beleza? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!